Evangelho de Lucas. Lá no capítulo 10. Lucas 10, verso 39. Amém, vamos lá. 10:39 diz assim: Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Qual que é o melhor lugar do mundo para você? Você já pensou nisso? Não, vamos tirar a igreja. Qual que é o melhor lugar? É o sítio da dona Dilma? Eu acho que ela gosta bastante de lá, né? Todos nós temos um lugar gostoso, né? Todos nós temos um lugar gostoso. Eu me lembro que eu trabalhava com lanche final de semana, logo que eu casei, e tinha aquela correria, né? Porque correio só não dava, tinha que, né, ter alguma coisa extra. E meu pai era o meu grande amigo ali, ele sempre estava comigo lá nos sábados à noite, e ele ficava sentado, né, e conversando com o pessoal que ia chegando, e cada vez ia chegando mais gente, e quando a gente via, tinha um grupo sentado ali, ele contando as histórias dele, né. Seu Oswaldo era um contador de histórias, né. Então, você sabe que o coruja nunca sai muito longe do toco, né. Então, era um lugar muito gostoso, né. Um lugar também que eu gostava muito é que quando o carteiro terminava de entregar minhas cartas, acabava o serviço, eu passava na casa da minha mãe, ela sempre costurando, né. E eu sentava no sofá, colocava a cabeça no colo dela, eu falava, meu Deus, se minha mulher me vê aqui, né, esse marmanjo deitado com a cabeça no colo da mãe, também eram os melhores lugares que eu gostava de estar mesmo, né. Então, onde você gostaria de estar? Qual é o seu lugar preferido, né? Qual é o seu lugar preferido? O nome do nosso estudo é Aos Pés do Salvador. Este é o melhor lugar do mundo. Este é o melhor lugar do mundo. O texto foi escrito lá, eu peguei do livro do pastor Reverendo Hernandes Dias Lopes, Pregação Transformadora. É um dos estudos e que realmente eu achei assim muito, muito lindo, muito lindo. E eu vou usar uma parte dele, né, conta uma história de um menininho que estava no barco, no bote, com o pai, e ele ali pescando, e ele olhou para o céu, passou um avião, e ele falou, vou ser piloto de um avião, vou ser piloto de avião. Né? E ele lutou e seguiu em frente, a vida continuou, e um dia ele estava lá em cima. Ele era o piloto do avião, ele realizou o seu sonho e estudou para isso e teve um foco na sua formação. Só que ele estava lá em cima passando de avião, ele passou e viu um barco lá embaixo e alguém pescando. Ele falou assim, um dia eu quero estar lá embaixo pescando. Qual é o melhor lugar do mundo? Qual é o melhor lugar do mundo? O lugar mais alto onde uma pessoa pode estar é aos pés do Salvador. É aos pés do Salvador. Por quê? Porque é ali que nós encontramos abrigo para a nossa alma nas travessias pelos mares da vida, né? E quantas vezes tão tempestuosos, né? E é ali que encontramos a segurança para o nosso coração,
diante muitas vezes das dificuldades que nos assombram, das angústias, dos terrores, das dificuldades do dia a dia, né? É em Jesus que nós encontramos uma fonte de alegria. E mesmo nos dias em que as lágrimas rolam pelo rosto, nós temos paz, porque sabemos que tudo passa e Deus está conosco em todas as horas, né? E esta é a verdade magna da vida cristã, né? Por quê? Porque ela pode ser vista assim de uma forma muito bonita na vida desta moça que acabamos de ler aqui, esse versículo. É Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, né? E nós vemos que, né, nesse texto aqui que eu li, eu fiz questão até de ler na versão atualizada da Bíblia, porque eu acho tão bonito como essa versão, ela não diria erudita, mas ela é rebuscada, eu acho assim muito bonito, quando ele diz: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Ela se colocava assim de uma forma gostosa na presença de Deus, ela se sentia confortável na presença de Jesus ali, para ouvir os ensinamentos, né? Como é gostoso a gente se colocar de uma forma em que a gente se sente bem e confortável na presença de Deus, para estudar a sua palavra, para ouvir seus ensinamentos, para estar na presença de Deus. E essa era uma das coisas que mais Maria gostava, né? E nós vamos ver aqui, na vida dessa moça, três momentos, né? O primeiro é esse realmente aqui de Lucas 10:39, em que ela se colocava aos pés de Jesus. Esse texto lá no verso 10 do evangelista Lucas, ele diz, a partir do 38, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. E Marta, ali agitada de um lado para outro, ocupada com muitos serviços. Então ela se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Né? O que escolher? Né? Quantas são as preocupações desta vida? Quantas são as dificuldades que nós temos no dia a dia? E quantas vezes as nossas prioridades estão assim muito, muito longe daquilo que realmente é a prioridade correta, né? E o pastor Hernandes, ele escreve: Jesus está aqui na casa de Maria porque ele era amigo da família. E Marta está muito agitada, correndo de um lado para outro, cuidando dos afazeres da casa. E Maria ali, né? Só bebendo, né, daquele licor, né, daquela coisa gostosa que é ouvir a palavra. E conhecimento é muito importante nas nossas vidas, porque o conhecimento é que gera a sabedoria, né? Em que você conhece e depois você vive aquilo, né? E ele estava ali recebendo, né, de Deus, do próprio Jesus, né? E ela estava ali se sentindo assim, né, uma vida assim muito boa, um lugar muito gostoso. E Marta não, Marta descabelando, né? Tem que preparar isso, tem que preparar aquilo. Jesus está aqui. Quantas vezes o ativismo nos leva, né? Quantas vezes não, tenho que fazer, tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo, tenho que fazer tantas coisas, não, porque isso é importante, aquilo é importante, e a sua comunhão com Deus onde está? E muitas vezes nós nos tornamos assim tão
tarefeiros e tão pouco servos do Senhor. Será que é isso que Deus quer para cada um de nós? Né? Esse ativismo terrível, né? E Jesus então fala para Maria, fala para Marta, fala para Maria, vai trabalhar, menina. Não, não fala. Ele fala para Marta, calma, né? Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, qual é a melhor parte? É estar aos pés do Salvador. A melhor parte é nós termos a nossa comunhão com Deus. É o seu afiar do machado, é quando você está na presença de Deus. Você quer ter um bom dia? De manhã, entre na presença do Senhor. Eu me lembro que nos dias mais difíceis do meu trabalho, quando eu era gestor em Lençóis, eu ia orando de casa até lá. Eu falava, Senhor, amarra aqueles bichos, Senhor. E eram uns bichão, viu, grande. Mas não é fácil. As lutas são muito grandes. Né? As lutas são muito grandes. Todos nós, né, que temos as nossas atividades, sabemos das nossas lutas. E todos nós, né, temos que ter essa comunhão com Deus, porque ela é que, mesmo que você dedicara com o inimigo, jamais você vai temer, porque Deus é contigo. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Pode fazer o que fizer, o inimigo pode se levantar, mas o Senhor está contigo. E não adianta você descabelar, como Marta estava fazendo aqui. O importante é essa comunhão com o Senhor nosso Deus. A comunhão com Cristo é mais importante que o trabalho para Cristo. Primeiro devemos nos deleitar nele e depois servir-lhe. O Senhor vem antes da sua obra. A nossa vida íntima com Jesus precede o trabalho. Precede o trabalho. Então, antes de partir para o trabalho, Maria recebia a instrução. Porque senão as decisões podem ser atrapalhadas. Mas se você recebeu a instrução do trono da graça, você vai optar pelo certo. A sua decisão vai ser a correta. E Maria sabia bem disso. Por isso ela se colocava aos pés do Salvador. E ali ele vai te dar forças, ele vai te dar paz, ele vai te dar ânimo, ele vai te dar disposição para o seu dia. E ele vai abençoar a sua vida grandemente. Um outro momento aqui na vida de Maria. Um outro momento lá, João, Evangelho de João, capítulo 11. Se os irmãos quiserem abrir. Este é um momento difícil. Este é um momento de luta. Esses dias eu estava assistindo uma série, eu acho que era um terapeuta, se eu não me engano, e ele fala uma coisa que ficou assim na minha cabeça. Ninguém passa ileso pela vida. Ninguém passa ileso pela vida. As lutas vêm. Tinha uma senhorinha aqui, lá em Fartura, que ela sempre que ela estava conversando com a minha esposa, ela tinha assim grandes lutas com os filhos, e ela sempre falava, olha, irmã, a luta é grande, mas em Cristo ela passa. As lutas passam. Deus está contigo. A luta vem e ela vai. Ninguém passa ileso pela vida, mas as lutas é que nos fortalecem. As lutas é que nos faz reconhecer que Deus está do nosso lado a cada dia das nossas vidas. Lá no capítulo 11 de João, o verso 32 diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido.
Lázaro morreu. O começo deste capítulo vem contando ali toda a história de Lázaro, de como foi a sua morte e depois ali a sua ressurreição. Lá no verso 1 fala: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, né? E elas mandam, né, no verso 3, dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas, né? E ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado, né? E vamos entender, né, o desespero de duas irmãs, de uma família, né, quando o irmão está ali terrivelmente doente, né, e a sua esperança é Jesus. Pulando um pouquinho, nós vamos lá para o verso 17, né? Lázaro morre e Jesus, chegando ali em Betânia, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias, né? E aí todo o desfecho de Marta, que vai se encontrar com Jesus, depois na sequência Maria, né, se encontra com ele, é o texto que nós lemos, e ela diz: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem e vê. E ali Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus nos ama. Jesus caminha conosco. Ele é o nosso melhor amigo. E ele era o melhor amigo de Maria. E ela tinha essa certeza no coração. Ele é o melhor amigo de cada um de nós. E mesmo diante das lutas maiores que nós encontramos pela nossa vida, Ele está com você. Ele está com você. Não, muitas vezes a gente se deixa levar. Quem não se deixa? Quem não se deixa levar? Né? Às vezes as palavras, às vezes, né, o choro, né, que não conseguimos conter, e graças a Deus porque Ele aceita né, a nossa dor. E Ele reconhece a nossa dor, né, e Ele chora conosco. Né, Ele chora conosco. E Jesus fala, né, ali na sequência, Jesus diz: tirai a pedra, né? E Marta fala: mas Senhor, são 4 dias. E respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? E mesmo nesses momentos mais difíceis, Jesus diz para cada um de nós: se creres, verás a glória de Deus, né? Então, tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste, né? Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas eu falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço, então Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Né? E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. A dor do luto é uma das piores dores pelas quais passamos pela vida. E Lázaro está ali, adoeceu, morreu, Jesus foi avisado, mas chegou ali no sepultamento do amigo, as lágrimas eram copiosas, as lágrimas, né, a dor era imensa, né, o choro incontido, e ele não aguenta, né? Quando Maria chega ali e fala com ele, porque Jesus chorou com ela? Porque Jesus está conosco, Ele sente o que nós sentimos. Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida, né? E
quando ele fala para Lázaro, né, vem para fora, né, Lázaro ouviu, Lázaro ressuscitou. A dor foi como se fosse espanada, como se fosse um pó, ela saiu do coração, e aquelas vozes falaram assim: Jesus, o Senhor estava aqui, o Senhor sempre esteve conosco, né? Então, no dia mais difícil, Jesus está contigo, Deus está contigo, o Espírito Santo do Senhor, ele, em momento nenhum ele te deixou, em momento nenhum, mesmo diante da tristeza mais profunda, Deus está conosco. E Jesus enxugou suas lágrimas e trouxe o milagre da vida para dentro daquela casa. Jesus traz o milagre da vida para dentro da minha e da sua casa. Creia nisso. É aos pés de Jesus que as dores são tratadas. É aos pés de Jesus, do Salvador, que jorra uma vida de paz e alegria, mesmo diante das maiores dificuldades. Então, esta é Maria, a irmã de Marta, a irmã de Lázaro, né? Ela aparece 3 vezes ali no Novo Testamento. E nós vemos que, puxa, é assim, são momentos assim em que nós vemos a fé, né? A fé da pessoa, né? Ela era uma mulher que confiava na sua simplicidade, ela se deixava levar. Era uma moça que se levava pela emoção, pela gratidão, né? E logo aqui na sequência, né, aparece lá no capítulo 12, né, Maria fazendo ali um ato assim de gratidão, de louvor ao Senhor, um ato assim de muita alegria diante do Senhor, honrando o Senhor Jesus. João 12:3 diz assim: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E esse texto aqui, ele se repete outra vez na narrativa de Marcos, lá no capítulo 14, e Mateus também. Mateus, capítulo 26. Né? E nesses outros 2 textos fala que ela ungiu não só os pés de Jesus, mas a cabeça também. A cabeça também. Então, o texto diz: Maria, mais uma vez, está aos pés do Salvador. E agora trazendo um vaso de alabastro com meio litro do preciosíssimo perfume de nardo puro, avaliado em mais de 300 denários. E ela derrama todo esse raro e caro perfume sobre a cabeça de Jesus, conforme fala Marcos e Mateus, né? E depois enxuga seus pés com os cabelos. E ali ela quer expressar o quê? A sua gratidão. A sua gratidão. Ela fez o melhor para o mestre. Deu a ele sacrificialmente aquele perfume que estava sendo preparado para as suas núpcias. Ainda que fosse incompreendido até mesmo pelos discípulos de Jesus, que chamaram de desperdício, ali o seu ato de amor, né? Maria não recuou no seu feito de gratidão, porque tinha como único vetor daquela ação o propósito de agradar somente ao seu Salvador. Ao seu Salvador. Isso nos fala de gratidão. Isso nos fala de honra
de louvor ao nosso Deus. Então, em terceiro lugar, aos pés do Salvador para louvá-lo, para honrá-lo por seus gloriosos feitos na nossa vida, o seu cuidado para com cada um de nós. Então, eu não sei qual que é o melhor lugar que você pensou quando eu perguntei, mas o melhor lugar é aos pés do Salvador. É onde Ele cuida de você, é onde Ele zela pela sua vida, né? Então, Maria fez a coisa certa, a pessoa certa, no tempo certo, apesar de toda a crítica, ela escolheu o Salvador. Ela se dedicou ao Salvador. Ah, mas eu estou vendo lá uma geladeira nova. Há uns anos, há um tempinho chamava Inverte, né? Inverse, alguma coisa assim. Era muito lindo, hein? Poxa, eu vou comprar essa geladeira aqui, esse negócio de ajudar o mestre em nada. Quantas prioridades às vezes a gente tem na vida, né? Quantas prioridades nós temos na vida? Maria escolheu honrar o Salvador. Ela escolheu honrar o Salvador. Escolha dar o melhor da sua vida para o Salvador. Escolha honrar ao Senhor nosso Deus com a sua vida, com os seus bens. Então, aos pés do Salvador é o melhor lugar do mundo, onde nós nos prostramos e adoramos o nosso Deus. Aos pés do Salvador é o melhor lugar do mundo para a gente expressar a nossa sincera gratidão por todas as vezes que Ele interviu em nossas vidas, por todas as vezes que Ele se mostrou presente diante das nossas lutas, diante das nossas dificuldades, até nos momentos de ensino. Você sentiu a presença do Espírito Santo de Deus e sentiu Ele falando com você através da sua palavra. Maria sentia isso. E ela tinha a graça de tê-lo ali, né? Na sua frente. Por isso ela se quedava aos pés do Senhor. E ela era como um manjar delicioso. Ouvir na fonte palavras de sabedoria. Então que nós possamos também, aos pés do Salvador, nos colocarmos para crescer na sua graça e conhecimento. Diante das dificuldades, nos colocarmos aos pés do Salvador e honrarmos, sermos gratos também aos pés do Salvador. Sabe? Quando você busca o Senhor, as pessoas percebem. Quando você serve ao Senhor, as pessoas percebem. E mesmo os críticos, eles têm que reconhecer: é uma pessoa de Deus. É uma serva, é um servo de Deus. E isso perpetua. Maria é conhecida na história por esta que optou para estar aos pés do Salvador, para enxugar os seus pés com os seus cabelos, para derramar sobre ele o mais precioso perfume. Ela escolheu chorar aos pés do Salvador, quando do falecimento do seu irmão. Em todos os momentos da vida, escolha estar no melhor lugar do mundo, que é estar junto do Senhor, e Ele vai te dar a vitória sempre, em o nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e esta palavra te incomode. E ela incomoda. E ela fica. E que fique mesmo, e que seja bênção nas nossas vidas. E Deus nos abençoe. Amém? Amém.